Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Notícia de Frente desta sexta-feira. Sextou aqui com a gente, amanhã acordar um pouquinho mais tarde, né? Hashtag sextou, Lúcio Sordi. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda Júnior. Ah, como eu queria uma câmera ali. Bom dia Olha. você que nos honra com a sua companhia, né? É que eu não sou muito bom de mímica, entendeu? Mas gostaria de ser, né? Demoramos É mais, tipo aqueles bonequinhos chinês, sabe? demoramos, mas entramos, né? Bom Graças dia. a Deus. Sexta-feira, sextou. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV Vila Real, canal 10.1. Um excelente dia a todos. Qual que é a boa de hoje, Haroldo? A boa de hoje? Tem várias, né? Fala uma, então. Vou falar uma aqui, Fala. vou salvar o vou salvar o salva. Olha, Mas em que sentido você está falando qual a boa de hoje? A boa, uma coisa São- boa pra hoje, pra gente ficar animado mesmo. Pra gente? a boa aqui é o seguinte, a boa é para os garis e para os moradores de rua em Cuiabá, né? Essa é ótima. Essa é boa. Boa. Essa é boa. Salvou. Só o seguinte, acho que quem não vai gostar muito são os motoristas de ônibus, né? Eles não devem gostar muito dessa notícia. Os garis não merecem ser vacinados? Lógico que merecem ser vacinados. Aliás, todo mundo merece ser vacinado diante dessa trágica pandemia, né? Aí vai vacinar, o prefeito anunciou a vacinação contra a Covid-19 dos garis e dos moradores de rua aqui em Cuiabá. Aí o seguinte, e aí? E a reivindicação aí dos motoristas de ônibus? Não será atendida essa reivindicação? Eles estão ali expostos a um risco enorme. Por quê? Porque os ônibus andam superlotados e a prefeitura, o poder público, não tem a capacidade, né, de pressionar os empresários do transporte coletivo, né, para que eles façam a parte deles, para que coloquem mais ônibus. E tem sim. Vamos não tem trocar como. essa palavra. Tem sim condições de colocar mais ônibus circulando, principalmente naqueles momentos de pico. Vamos trocar essa palavra capacidade para coragem? Você não acha que é um pouquinho mais apropriada? Sim. Coragem, né, Lúcio? Fraqueza, né? Fraqueza. A fraqueza do poder público é gigantesca, né? Exatamente. Eles não, tanto é o seguinte, que não é só da prefeitura, né? Vamos fazer justiça aqui, né? Os senhores vereadores também não querem que se penalize, né? Os empresários do transporte coletivo. Por que será, né? Por que é que eles protegem tanto os empresários do transporte coletivo? Nesse transporte coletivo indecente. É um dos Esse piores o nome. do Brasil. Este é o nome, né? É um transporte coletivo e o seguinte, pior ainda nessa época aqui da pandemia, né? Colocando todo mundo em risco. E aí, será que já tem o álcool gel lá nos coletivos? Nos ônibus? Será que tem? Será que eles estão fazendo aquela higienização prometida lá no final da linha? Será que estão? Eu acredito que não. Mas tem notícia boa também, Não, Nayara. A boa de não hoje. estão. Deixa eu falar a boa de Não, hoje. então, depois eu vou falar por quê. Porque ele tá agoniado pra Ela falar. achou a boa, tá Eu vendo? achei a boa, eu lembrei da boa. Ele pensou É que demais. ela me pegou no susto, então eu na hora não consegui colocar em ordem aqui. Meio dormindo. Você está dizendo o quê? Que Nayara assusta, é isso? Não, de jeito sim. Nayara encanta. Esse Nayara Lúcio- encanta. isso, olha, Você gostou De dessa? novo, olha o seguinte, salvei aqui você agora há pouco e agora apitei o pênalti, expulsei o goleiro e deixei você na E boca do jogou a gol. gasolina. A boa é o seguinte, 10h30 da manhã chegam mais doses de vacinas aqui em Cuiabá. Boa né? também. Praticamente 50 mil doses, 41.900 doses de AstraZeneca e 9.100 doses de Coronavac. Só esperar que eles não fiquem guardando, né? Pois é. Estocando as doses, não aplicando a vacina, né? Ficando nessa lentidão aí revoltante. E aí é o seguinte, aí quando mostram lá o ranking nacional da vacinação, Mato Grosso lá na lanterninha. No rapatagem. Eu não vi Mato Grosso ainda no terceiro lugar, né? Eu vi no último e no penúltimo, eu não sei o de ontem, né? Talvez tenha melhorado um pouco de tanto a gente ficar cutucando a turma aí, né? Tá vendo como eu tirei só notícia boa agora no E é início, verdade. pra gente começar bem a sexta-feira? Ótimo. Sabe que eu sonhei essa noite que eu era vacinada.
E eu acho que por Coronavac, porque eu olhava a mesinha, só tinha Coronavac, eu falava, a outra vai demorar muito para tomar a segunda dose. Sonhei que eu era vacinada. Já que chega. sonho bom, hein, gente? Era só Coronavac? Não, tinha só porque eu pensava assim, se for AstraZeneca ainda vai demorar mais 3 meses para tomar a segunda dose, né? Aí eu falava assim, aí a enfermeira... Estava onde? Na mesa? Na mesa, eu acho que eu estava lá no ginásio, lá no Centro de Eventos Pantanal, porque era um lugar muito grande, e a mesinha ali da enfermeira, sabe? Aí tinha um monte de dose da E você Coronavac. chegou a ver no sonho quem é que entregou a vacina? Foi o João Dória? Eu quero saber o seguinte, foi o João Dória que levou ou não? Era uma enfermeira, só isso, Tudo só bem. vi isso, gente. Não era uma premonição, Tá bom, tomara tá. que seja, né? Tá bom. Demorou? Tudo bem. Não, para. Não demorou? Já Tava na fila. revelou seu sonho. Muito bem. Você não pegou fila? Gente do céu. Nayara sonha em ser vacinada. Eu Esse sonho. é o título Vai. de hoje. Todo mundo é. E o pessoal está perguntando aqui sobre prioridades, né? Muita gente falando, olha, eu faço tratamento contra o câncer, estamos aí na área de risco também, e outras pessoas, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, sou obeso. Gente, essa é a terceira etapa, a gente está na segunda, dos idosos. Logo após esse grupo de 60 anos, né? 60 a 65 anos, vai entrar aí os com comorbidades. Aí entra os pacientes em tratamento contra o câncer, pessoas obesas, hipertensas, diabéticas. Só que nesse público dos idosos, de 60 a 69, se eu não me engano, tem mais de 20 mil pessoas só aqui em Cuiabá. 20 mil pessoas, é muita gente. Mas calma, tá chegando mais vacina, como disse o Haroldo agora, uma boa notícia. E logo a gente pula para a terceira etapa, que é justamente essa, das comorbidades. Alguns estados já estão vacinando pessoas com comorbidades, né? E a previsão do governo federal, do Ministério da Saúde, era vacinar todas as pessoas do grupo de risco até final de maio, agora, né, no próximo mês. Mas não vai dar por conta exatamente da produção de vacinas. Eram esperadas mais vacinas para esse período e não se tem, de certa forma, as vacinas suficientes, né? Mas de acordo com o processo de vacinação, de acordo com a celeridade, de acordo com como está indo a questão da vacinação no país, a previsão é que até setembro o governo consiga vacinar todos do grupo de risco. E estendeu-se, de certa forma, um pouquinho essa questão da vacinação, mas a previsão de que todos os brasileiros vacinados esse ano, ela está sendo mantida pelo Ministério da Saúde até o final de dezembro. Por falar em pessoas mais idosas, eu quero registrar aqui um apelo, né? Eu recebi aqui no meu pessoal um apelo, aliás, é um pedido de socorro, né? É um pedido de socorro sobre a questão dos aposentados, né? A questão lá do desconto, né, de 14% Sim. na Previdência dos aposentados. A pessoa pergunta assim, olha, por favor, nos ajudem, né? O governo está irredutível e a comissão de deputados que está aí fazendo a negociação com o governo do estado não está tendo sucesso porque o governo não aceita chegar ao teto do INSS. Então, aqui é o seguinte, é um apelo, é um pedido de socorro dos aposentados, né? Eles estão querendo o seguinte, que chegue pelo menos, né, a isenção, chegue pelo menos ao teto do INSS, né, que é R$ 6.400, porque não é assim no Brasil inteiro. Não foi isso que foi aprovado, me corrijam aí se eu estiver equivocado. Não foi isso que foi aprovado na versão nacional da reforma da Previdência? Aí é o seguinte, aí quem ganha menos tem o desconto de 14% da Previdência dos aposentados. E o absurdo é que aquela turma da elite, de instituições e de poderes, passaram a mão na cabeça deles, né? Era para aumentar o desconto a partir de agora. Eles jogaram isso para frente, né? Jogaram isso para frente. Aí é o seguinte, aí eles descontam em cima das costas, né, dos mais fracos, dos aposentados, que ganham menos, né? Que têm dificuldade até para comprar remédio no final, no início do mês. Sim. Então, é o apelo aí que os aposentados estão fazendo, né? Essa semana nós já noticiamos aqui o deputado Lúdio Cabral, né, que foi o autor desse projeto que foi vetado e depois a Assembleia manteve o veto
do governador Mauro Mendes, ele colocou o seguinte: olha, já fazem quase 70 dias que a Assembleia Legislativa manteve o veto. Criaram uma comissão, só que até agora não tem informação nenhuma sobre o que vai ser feito. Né? Aí é o seguinte, olha, o governo ele tem condição, sim. Eu acredito que ele tem condição de chegar, não é tanta gente assim, não vai criar um impacto tão forte, busca de outro lugar para tirar isso. Claro. Aquilo que o Estado vai deixar de descontar, arruma uma outra forma para financiar. O rombo da Previdência tem que ser corrigido? É lógico que tem, mas não pode ser em cima do mais fraco. Né? Não está gastando 8 milhões para comprar avião? Não pode ser em cima do aposentado, que trabalhou a vida inteira. Do aposentado que eu digo, tem muito aposentado, é a turma da elite que ganha demais, né? Ganha muito. Né? Agora não pode ser em cima desse pessoal, né? O pessoal Mas, Lúcio, que ganha menos. Você vê a incoerência. Não estão comprando avião por 8 milhões de reais agora aqui? Quer dizer, então está sobrando. Quer dizer, não tem necessidade nenhuma. Quando eu falo em prioridades nos meus comentários, é exatamente isso. Eu acho que a prioridade agora é aposentados, é o ser humano, é o maior capital que esse Estado tem, que é o servidor público, que é o aposentado, que são as pessoas, né? Vamos falar de vacina agora, a gente continua, né? Porque a gente começou a falar daquela boa notícia que vai chegar mais vacina. E agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter João Fernandes, que está lá no centro, na região central de Cuiabá, e traz informações para a gente sobre a vacinação prevista para acontecer hoje. João, qual que é a faixa etária aí do pessoal que vai começar a ser vacinado hoje? Bom dia! Oi, Nayara, bom dia para você, Lúcio, Haroldo, para quem está em casa também, sextou, né? Uma ótima sexta para todo mundo. A partir de hoje, então, idosos com idades entre 60 anos e 65 anos podem procurar já os polos de vacinação espalhados aqui em Cuiabá. A gente já falou aqui, inclusive, que são 4 polos, né? 2 deles são polos presenciais e outros 2 de forma drive-thru. Então as pessoas podem procurar esses locais para poder receber a vacina, a primeira dose da vacina para essa faixa etária. Então já começa a ser dada nesses polos aqui em Cuiabá. Agora, aquelas pessoas que perderam, né, a primeira dose com outras faixas etárias acima de 65 anos, elas podem continuar sim procurando esses postos que as vacinas serão dadas da mesma forma. Conversamos já aqui com a secretária de saúde, inclusive, que explicou isso, e também a diretora da Vigilância Epidemiológica explicando isso para a gente, que as pessoas que perderam, elas perderam a data, mas não perderam a vacinação. Então, portanto, para quem tem que receber a primeira dose e perdeu o dia, a data e está com o cadastro lá, elas podem procurar da mesma forma. Agora, aquelas que já fizeram o cadastro para receber essa primeira dose nessa faixa etária que eu falei agora, pode também. Mas um detalhe muito importante é entrar no site da prefeitura, para saber certinho o local, a data, o horário, para poder não provocar nenhum tipo de erro e muito menos aglomeração, que é o que a gente não quer nesse momento. Então, o ideal é entrar lá no site da Prefeitura de Cuiabá e procurar direitinho ali todas essas informações para ir no local certo, na hora certa, para não provocar toda aquela aglomeração, que é o que eu disse, como a gente não quer neste momento. Aproveito também para falar dos números totais da Covid-19 no nosso estado, aqui no Mato Grosso, que registra nas últimas 24 horas, infelizmente, mais 80 mortes. 80 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Notícia muito triste. Agora, uma notícia boa é que a fila de espera por UTIs no estado está zerada, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O Mato Grosso, como eu disse, notificou 80 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, das quais 2 foram de jovens, um de 24 e outro de 21 anos. Olha só, a gente vem falando isso há um bom tempo já, né, Nayara, Lúcio e Haroldo, que antes havia aquele grupo de risco para a Covid-19, pessoas mais velhas, com mais idades e também com alguma doença pré-existente ou comorbidade. A gente vê que agora
todos os grupos, né, todas as faixas etárias são de risco neste momento. Tanto é, está aqui o registro, 2 jovens morreram, um de 21 anos e outro de 24 anos. Infelizmente, essas mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Além dessas 2 pessoas aqui, outras 80 morreram também, viu? Agora, números totais da Covid-19 no Mato Grosso está da seguinte forma, você acompanha na tela. Casos confirmados, 349.710. Mortes registradas, infelizmente, o estado já passa de 9.300. 9.300, pouco mais disso. Pessoas já morreram, você acompanha na tela os números totais. Pacientes recuperados também, já o número supera os 328 mil pacientes recuperados, o que sempre vale falar, porque é uma ótima notícia também. Agora, leitos de UTI ocupados aqui, acabei de falar que não tem mais fila, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A fila por espera por uma UTI está zerada no estado e, nesse momento, a ocupação passa de 90%. A gente vinha falando nos últimos dias, estava beirando ali os 100%, 97%, 98%, variava, né, nesses números, né, 97% a 98%. Agora, um pouquinho mais de 90% de ocupação. Agora, a enfermaria, 51% de ocupação. Aí, quem está em casa, Nayara, Lúcia e Haroldo, pergunta, né, João, mas você está falando de Covid, está falando de vacina, e esse fundo? Né? Por que esse fundo aí, essas torres de energia? Eu vou explicar daqui a pouco, porque há 2 semanas a gente falou aqui de uma prorrogação em reajustes, né, da tarifa. Esquece isso, viu? Porque vem notícia ruim por aí. Eu conto já, viu, Nayara? João, o Lúcio está falando aqui que você foi pegar uma força aí, eu estou falando que você foi orar para ver se diminui um pouco a nossa conta de energia, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com você então, tá? Sobre esse assunto. Valeu, João. Pelo amor de Deus, é isso aí. A gente está desse jeito mesmo, João. Daqui a pouco o João volta então, porque já tem gente inclusive falando de energia elétrica aqui nos nossos WhatsApps, viu? Daqui a pouco a gente volta aí com o João. Notícia já não é tão boa quanto as que a gente teve no início do programa do Lúcio e do Haroldo, né? Infelizmente. Mas vamos seguir aqui. Daqui a pouco eu vou com participação. Vamos agora com reportagem, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura esquemas em benefícios fiscais, adiou uma reunião que estava agendada para esta quinta-feira para decidir novos encaminhamentos, inclusive de oitivas. A Assembleia se mantém fechada para atendimento ao público por conta da pandemia. Nos bastidores, para a maioria dos parlamentares, já é tempo de campanha. Confira com José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso permanece com as portas fechadas para o atendimento ao público. Os funcionários da casa, por exemplo, precisam entrar por um portão dos fundos. O atendimento ao público suspenso e também vários trabalhos na casa. Segue um compasso aí, digamos, bem lento em relação a encaminhamentos. Nesta quinta-feira, por exemplo, estava agendada uma reunião da CPI da sonegação fiscal. E de última hora, os parlamentares, membros desta comissão, decidiram por adiar esta reunião. A expectativa é que os parlamentares que investigam a concessão de benefícios fiscais para vários setores em Mato Grosso fariam uma nova lista de pessoas que devem ser ouvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga justamente documentos fiscais falsos, todo um esquema que foi montado a partir dos incentivos para, claro, sonegar imposto em Mato Grosso. O setor de combustíveis já passou aí por um pente fino da CPI, que já fez um relatório parcial desse setor. E agora o alvo das investigações da CPI é justamente a mineração, que é considerado um setor que é tipo uma caixa preta. Ninguém sabe ao certo o que acontece com o setor da mineração em Mato Grosso. E o presidente da Metamate, Juliano Jorge, já foi ouvido, também um componente das cooperativas de mineração de Mato Grosso. E agora há a expectativa de encaminhamentos de outras pessoas ligadas ao setor, inclusive a expectativa que grandes mineradoras possam também ser alvo desta comissão parlamentar de inquérito. O poder está fechado por uma série de medidas de biossegurança
e de propagação, para evitar a propagação do vírus entre os servidores, que teve um número bem expressivo de servidores que infelizmente se contaminaram com a Covid-19. Lembramos que um deputado também morreu vítima da doença, né? O deputado Silvio Fávero, do PSL. Foi um choque muito grande e a partir daí a Assembleia tomou medidas mais duras, digamos assim, no enfrentamento da Covid. Mas, na prática, o trabalho existe, só que a campo, nas bases, em busca de parcerias e articulações políticas para a eleição do ano que vem. É uma espécie de feriado prolongado, uma espécie de licença dos parlamentares, justamente para fazer política. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Certo, Porto, obrigada pelas suas informações. Um assunto importante, que é a questão da sonegação, né? Só no segmento de grãos, o estado do Mato Grosso estima-se uma sonegação na ordem de 3 bilhões de reais. Só no segmento de grãos. Então o estado tem que cobrar isso. Muito. Né, a estimativa... que não cobra, então? Aí que tá. Pois é. A estimativa é que nós tenhamos aí pelo menos entre 5 bilhões de reais, 6 bilhões de reais de sonegação no estado de Mato Grosso. Um dinheiro que, sem dúvida alguma, faz uma falta enorme. Imagine você jogar aí boa parte disso na área da saúde e educação. Essa não é a primeira CPI da sonegação. Essa não é a primeira. Me parece que é a terceira. Na anterior fizeram uma barulheira danada, né? Soltaram fogos. E o seguinte, passaram a mão na cabeça, viu, Nayara? Passaram a mão na cabeça dos barões e dos tubarões. Pois é, mas aí de quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade do quê? De quem sonegar? que passou a mão? Mas quem passou a mão também? Não, quem passou a mão... Quem tem que cobrar isso? Quem tem que cobrar é o pessoal que está lá fazendo CPI. Eles é que tem que cobrar, né? Vamos ver agora também se vai para frente, aquela auditoria lá do Tribunal de Contas para investigar se esses barões, se os tubarões, não maquiaram, né? Não fizeram maquiagem. A suspeita é de que fizeram muita maquiagem, não é isso? E que deixaram de recolher bilhões de reais aos cofres públicos. Por que a maquiagem? Porque é o seguinte, por causa da Lei Candir, né, eles são isentos do pagamento do ICMS naquilo que é exportado. No que fica no mercado interno, não. E aí a suspeita é o seguinte, é que fique aqui no mercado interno em torno aí de 30%, 35% do que é produzido aqui. E aí é o seguinte, eles dão um jeitinho, segundo as denúncias, né, que essa auditoria do Tribunal de Contas pretende investigar e que quem propôs isso, tem que se fazer justiça, foi o conselheiro Antônio Joaquim, que voltou agora, depois de vários anos afastado do Tribunal de Contas, por uma decisão lá do ministro Luiz Fux, que é o atual presidente lá do Supremo, e eu vou falar também daqui a pouco sobre o Supremo, num outro assunto, né? Mas vamos esperar que essa auditoria agora caminhe, né? Porque é o seguinte, todo mundo precisa saber o seguinte, maquiaram ou não maquiaram? Sonegaram ou não sonegaram? E aí é o seguinte, aí a CPI da sonegação tem muita responsabilidade nisso. E aí? Não vão chamar essa turma? Não vão chamar os barões e os tubarões para dar explicações lá na Assembleia Legislativa? Não vão? Pois é. Não vão colocar o pessoal sentadinho para perguntar para eles, olha, o que é que vocês estão fazendo, né? Cadê a soja, cadê o milho que fica aqui no mercado interno? Vocês não estão recolhendo sobre isso? Não estão recolhendo ICMS? Eu quero ver o seguinte, se essa CPI, como foi a outra, se eles vão amarelar de novo. Então você tem, olha só o problema, você tem... E aí é o seguinte, não esquecendo que é essa turma, que são esses barões e esses tubarões, que gastam montanhas de dinheiro nas campanhas eleitorais. Para eles e para bancar a candidatura de outras pessoas, aquelas que depois irão representá-los nos poderes constituídos. Lá na Assembleia Legislativa, lá na Câmara Federal, lá no Senado Federal, ou seja, eles são funcionários, né, dessas pessoas, se transformam na turma da pastinha, né, que carrega a pastinha para os barões, para os tubarões, que ficam cada vez mais bilionários, não é isso?
E aí é o que fácil. tem que recolher de ICMS, se comprovar essa denúncia, o que tem que recolher de ICMS, que voltaria em benefícios para a sociedade, não acontece Vai nada. embora. Aí é fácil ficar rico, né? Virar barão do agronegócio, porque você não paga, boa parte você deixa de pagar uma série de impostos, de um lado você sonega do outro, né? Então você tem muito imposto que não foi recolhido por conta de sonegação, bilhões de reais que não foram recolhidos pelo Estado. Você tem renúncia fiscal gigantesca também no estado do Mato Grosso, reúne esses dois ou outros pontos, né? E o governo prefere taxar aposentado, tirar de servidor público, tá entendendo? Para poder equilibrar as suas contas por conta exatamente da incapacidade, de incompetência do governo de fazer a cobrança do passivo que ele tem. E falta aqui a gente lembrar ou relembrar a Secretaria de Fazenda. Cadê o resultado daquela investigação sobre uma cooperativa grande aqui de Mato Grosso, né, que teve uma denúncia de sonegação na época? A denúncia ainda foi feita lá pelo ex-deputado José Riva. Ah, mas José Riva roubou dinheiro público. Espera aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele denunciou que tinha uma sonegação superior a 300 milhões de reais em ICMS dessa cooperativa, né? E aí, ligada a um desses barões aí, ao senhor Eraí Maggi. Aí a Secretaria de Fazenda abriu lá um procedimento. Cadê o resultado desse procedimento? Não anda. Tinha sonegação? Não tinha sonegação? Né? Então, é o seguinte, falta uma explicação da Secretaria de Fazenda, uma satisfação para a sociedade. E é isso que você colocou. Olha, estão taxando os aposentados, mas e aqueles 300 milhões lá? Isso. Do ICMS que denunciaram que estava sendo sonegado. 300 milhões do ICMS sonegados, sem corrigir, sem fazer nenhum tipo de correção, paga durante 3 anos a isenção dos aposentados. Porque o que o governo calculou é de que vai deixar de arrecadar 100 milhões de reais por ano se isentar os aposentados dos 14% da Previdência. Certo. Bom, deixa eu saber os destaques de vocês rapidinho para a gente ir para o intervalo. Qual que vai ser o seu, Haroldo? Eu vou falar sobre o encontro de ontem da cúpula de líderes, né? Como é que se comportou o governo brasileiro, sendo representado pelo presidente Jair Bolsonaro, a repercussão política desse encontro e o que é que pode acontecer no mercado internacional. Certo. E você, Lúcio, rapidinho também. Meu destaque? Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. Sérgio Moro é suspeito. Espera aí. Não. Tem a música do Silvio Brito? Para o mundo que eu quero descer. Viraram a Lava Jato de ponta cabeça, é isso. Quem colocou os bandidos na cadeia, agora é suspeito. É isso? Não, é isso. E aí o seguinte, aí o ministro lá do STF, Luiz Roberto Barroso, falou o seguinte, olha, os corruptos querem se vingar de quem os colocou na cadeia. Certo, daqui a pouco então a gente volta com esses assuntos, tem participação, muita gente falando de energia elétrica, muita gente falando do Desenvolve MT. Deixa eu colocar essa participação do Desenvolve, porque o Leandro Dodon Aquino fez a inscrição no programa de crédito do Estado, o Desenvolve MT, há mais de um mês. Um mês, gente. E até agora não teve nem resposta. E a gente já reclamou, eu já reclamei particularmente isso para o secretário Mauro Carvalho, para o deputado Eduardo Botelho, para todo mundo do governo que aparece para dar entrevista. A gente fala e falamos aqui para o governador Mauro Mendes na entrevista do A Notícia de Frente. Não está funcionando como deveria funcionar. Eu toquei nesse assunto ontem no Cidade Alerta também. Pois é, vamos para o intervalo agora às 6h40. A gente já volta para falar de energia elétrica. Não saia daqui.